Se você está gostando dos vídeos, inscreva-se e ative o sininho das notificações para saber quando sair vídeo novo. Sem mais delongas, bora começar o vídeo. Disclaimer: eu não possuo Naruto ou Percy Jackson and the Olympians, todos os créditos a seus devidos criadores. Uma fanfic criada por Soulreaper Creve. Links na descrição do vídeo. Jantar com Divindade. Capítulo 17. Deve ficar acordado. Zeus disse a si mesmo, inclinando-se contra a parte de trás de seu trono enquanto meio que ouvia Atena. Disse que a deusa estava de pé, vestida com um tradicional chiton grego que já foi moda nos tempos antigos, um longo pergaminho em suas mãos que chegava até o chão. Ele ama sua filha, mas ela tendia a assumir o comando durante as reuniões do solstício e se encarregava de expor suas queixas e listar cada pequeno detalhe que estava chacoalhando em sua mente sem fim. Nas primeiras vezes foi fofo, mas agora, milênios depois, era pouco mais do que cansativo ouvir. Daí porque ele muitas vezes deixou o discurso de Atena para durar. Olhos azuis se afastando da deusa da sabedoria, toda a sala parecia estar no mesmo estado para ele, embora alguns escondessem melhor do que outros. A postura de Apolo e Hermes era semelhante à sua, embora em algum momento eles afundassem ainda mais em seus tronos com as pernas abertas à frente e os ombros caindo até a altura dos braços. Hermes ainda teve a coragem de deixar escapar um bocejo, brevemente fazendo sua irmã mais velha parar no meio da frase e dirigir um olhar em sua direção antes de continuar. Já que ela não convocou sua lança, ele teve que imaginar que ela estava perto de terminar. Seus outros filhos não eram muito melhores do que o pai. Dioniso já estava dormindo, e já fazia algum tempo. Talvez uma hora, mas isso não era novidade. O mais novo de sua ninhada olímpica não conseguia entrar uma hora nas reuniões do solstício antes de adormecer, razão pela qual ele o tinha como um dos primeiros a falar sobre assuntos atuais relacionados a ele. O deus do vinho ainda estava vestido com seu traje do acampamento e claramente parecia descontente com a situação. Não que Zeus se importasse. Seu filho a trouxe para si mesmo. Se ele queria alguém para culpar, tudo o que precisava fazer era olhar no espelho. Perto de Dionísio estava Hefesto, que de vez em quando olhava para o caminho de Atena para parecer que estava prestando atenção. Na realidade, o deus da foge estava mexendo em algum dispositivo, tentando escondê-lo de sua irmã. Esfregando o rosto, seu filho não percebeu as manchas de óleo em seu rosto, manchas de metal brilhando em sua barba longa e desgrenhada. Então, novamente, talvez ele soubesse, mas não se importasse. Este último foi provavelmente o caso. No entanto, ele olhava furtivamente para a deusa do amor, que se sentava mais abaixo na linha dos tronos. Sem surpresa, Afrodite não estava prestando atenção ao discurso de Atena, embora, ao contrário de seu ex-marido, ela não tentou esconder. Ostentando longos cabelos loiros que escorriam pelas costas como uma cachoeira dourada, a deusa do amor decidiu que era um bom momento para pintar as unhas dos pés. Um pequeno tubo de esmalte rosa-choque se encaixava perfeitamente na beirada do braço, seus pés pequenos descansando na beirada do trono. Um raro olhar de concentração estava em seu rosto enquanto ela passava o pincel sobre as unhas, dando a Atena uma expressão inexpressiva quando sentiu os olhos da deusa mais jovem sobre ela. Ela até ignorou o olhar que Artemis estava mandando em sua direção. Falando de sua filha, Artemis foi um dos poucos na sala que permaneceu de pé e parecia estar prestando atenção ao discurso de sua irmã. Como sua irmã, Artemis estava vestida com um chiton como nos velhos tempos, embora prateado, em vez de branco. Seu arco descansava ao lado de seu trono junto com sua aljava de flechas prontas. Em sua mão estava uma pequena faca, que ela girou entre os dedos. O olhar que ela estava enviando para a deusa do amor e o olhar de desafio que ela recebeu fizeram com que ela brincasse com a arma perigosamente. Esses dois realmente são os piores inimigos um do outro. Zé pensou. Ele praticamente os proibiu de brigar um com o outro durante os solstícios. Apesar de Artemis ser a lutadora superior, Afrodite era desconexa. Ela não era contra o uso de táticas dissimuladas para obter o melhor da deusa da lua. A última vez que a dupla entrou em uma briga física séria, eles quebraram São Francisco. Os dois estavam em gelo fino por mais de uma década e nunca foram autorizados a voltar para a cidade. O resto dos deuses na sala do trono do Olimpo não eram muito melhores.
Ares estava olhando para o teto enquanto uma de suas muitas facas, brincando com ela em suas mãos carnudas. Seu filho mais velho e o deus da guerra estava tão desinteressado na reunião como sempre. Se a atmosfera estivesse calma, ele seria o único a instigar uma batalha apenas pelo inferno. Em mais de uma ocasião entrou para encontrar Ares prendendo um de seus irmãos em uma chave de braço ou Nelson completo. Todos sabiam que era Ares ensinando a Proite a colocar Artemis nas ocasiões em que lutavam. Ele não conseguia parar de balançar a cabeça. De todos os seus filhos, Ares foi o que mais o decepcionou. Ele e Hera mimaram o primogênito. Que erro tinha sido! Se tivessem sido mais firmes com ele, talvez ele tivesse sido diferente. As duas últimas do panteão olímpico, Hera e Deméter, sentaram-se lado a lado, batendo papo enquanto esperavam o fim da reunião. Ao contrário de sua esposa, cujos cabelos escuros amarrados em uma trança de um lado do corpo, Deméter usava seus longos cabelos dourados desimpedidos. Fluía como uma cachoeira dourada com palha e trigo tecidos em certos lugares. Seu chiton, embora conservador, era de uma cor verde clara, mostrando pele suficiente para deixar a maioria dos homens bajulando-a. Deméter está muito bonita hoje, ele pensou consigo mesmo, até sacudir rapidamente esses pensamentos de sua cabeça um momento depois. Ele e Deméter tinham uma longa história um com o outro, já que Perséfone era o primogênito de ambos. Na maior parte, eles estavam em bons termos, mas de vez em quando, quando o outono e o inverno chegavam e Perséfone partia para o mundo inferior, as coisas ficavam frias entre eles. O rei sempre achou que era melhor dar à sua irmã mais velha seu espaço durante esses meses, deixando-a bajular seus outros filhos imortais como uma distração de seu favorito. Falando de seus irmãos. Um bocejo veio de sua direita e poupou um olhar para seu irmão mais velho, o deus do mar. Como o resto dos deuses, Poseidon tinha uma mão descansando contra seu rosto enquanto se esforçava para ficar acordado. Como sempre, ele estava usando aquelas ridículas camisas havaianas que ele adorava, junto com um par de chinelos. O contraste de estilo entre eles não poderia ser mais diferente. Tudo que Zeus usava era elegante e inteligente e falava muito sobre onde ele estava na hierarquia de liderança. Poseidon, enquanto isso, parecia um vagabundo de praia que esqueceu de se barbear e passou o dia pescando no porto. Pare de me encarar. A voz de Poseidon murmurou. Zeus notou os olhos verde-mar de seu irmão olhando para ele do canto. Pare de bocejar. Atena não vai demorar muito. Diga isso ao resto de sua ninhada. A maior parte da sala já parece meio adormecida. Zeus resmungou, mas não podia culpar as palavras de seu irmão. Sentado em seu trono endireitando as costas, o deus do céu soltou um poderoso aplauso ao juntar as duas mãos. Por uma fração de segundo, a sala brilhou com luz enquanto relâmpagos dançavam no céu ao redor do Olimpo, e trovões ressoavam em seus tímpanos. O efeito que teve foi instantâneo. Apolo e Hermes pularam em seus tronos. Dioniso desceu do trono com surpresa. A conversa de Hera e Deméter chegou ao fim. Ares deixou cair sua faca, quase pousando e perfurando sua coxa. Hefesto largou a chave e resmungou para si mesmo. Afrodite errou completamente o pé, espalhando esmalte rosa em sua pele. Até mesmo Atena e Ártemis foram pegos de surpresa, com Atena remexendo suas notas nas mãos e o arco de Artemí caindo no chão. O único que não ficou surpreso foi Poseidon, que apenas revirou os olhos e afundou ainda mais em seu trono. Preciso lembrá-los, este é o solstício de verão. Espero que todos prestem atenção quando um membro deste conselho estiver falando. Ele estreitou os olhos predominantemente sobre seus filhos e Afrodite, todos os quais tiveram a decência de engolir em seco e parecer apresentáveis. Ele se virou e olhou para Atena, que acenou para ela. Continue com seu relatório, Atena. Um pequeno sorriso surgiu no rosto de Atena. Obrigada, pai. No entanto, acabei de terminar. Os papéis em suas mãos desapareceram em um flash de luz dourada, teletransportando de volta para sua têmpora. Caindo para trás em seu trono, ela alisou a frente de sua túnica e cruzou os tornozelos vestidos de sandália um sobre o outro. Ela se virou e olhou para seus irmãos, tendo tentado ignorar sua falta de respeito momentos antes. Sua atenção precisa ser trabalhada. Adormecer no meio de uma reunião do conselho é deplorável. Você diz isso como se não tivesse feito isso,
Hermes murmurou, ganhando outro olhar de sua irmã mais velha. Eu não tenho. O deus do sol olhou para sua irmã. Você nunca entra no caso do tio P. Ele é tão ruim quanto. Não me arraste para isso, Apolo. Poseidon repreendeu. A última coisa que o deus mais velho queria era ser arrastado para a guerra de palavras de suas sobrinhas e sobrinhos. Atena poderia irritar seus nervos diariamente se ele não tivesse desenvolvido uma tolerância à sua língua farpada. Ignorá-la quando ela ficou alta e poderosa era a melhor opção para sua eterna sanidade. Atena virou-se para o tio, os olhos cinzentos brilhando. Eu não entendo o caso dele, Apolo, porque conheço uma causa perdida quando vejo uma. Inclinando a cabeça em sua direção, o deus do mar nivelou sua sobrinha com um olhar. Ela poderia ser tão irritante quanto seu irmão. Pior ainda, uma vez que ela começou. Séculos atrás, ele a atacaria de volta, e os dois teriam caído em outra discussão inútil. Agora, ele se contentou em coçar o olho com o dedo médio, à vista de Atena. Observar o rosto dela se contrair em aborrecimento foi o suficiente para fazê-lo dar um meio sorriso antes de se virar. Tudo o que Zeus podia fazer era suspirar. Acho que é isso por mais um ano, anunciou Hera, levantando-se de seu trono e esfregando os ombros. Vamos encerrar o dia. Estou bem com isso. Mesmo. Finalmente. Achei que isso nunca ia acabar. Um por um, sua família se levantou de seus tronos e começou a caminhar em direção ao grande conjunto de portas douradas. Eles formaram pequenos grupos, com Atena e Ártemis se juntando, enquanto Hera e Deméter fizeram o mesmo. Afrodite estava levando Ares para longe, sussurrando algo em seus ouvidos que fez o God of War sorrir como um maníaco. Hefesto seguiu atrás deles, aborrecimento em seu rosto, enquanto Dionísio se esgueirou para longe, sabendo muito bem que seu destino era de volta ao acampamento meio-sangue. O único que não se mexeu foi Poseidon, que o olhou com uma sobrancelha erguida. Você tem esse olhar em seu rosto. O que mais há? Mais uma vez, o deus do céu soltou um suspiro alto. Momentos depois, ele bateu palmas novamente para chamar a atenção deles. Relâmpagos dançando no céu com o som do trovão ressoando em seus ouvidos. A ação foi suficiente para que todos congelassem seus avanços e voltassem para seu rei. Ainda não terminamos. Zeus anunciou, dando a todos um olhar pungente: tomem seus lugares. Um gemido alto veio de seus filhos, com Hermes expressando seu aborrecimento. Vamos lá, pai. É realmente tão importante. Não pode esperar. Não, não pode. Mas seguramente. Hermes não conseguiu terminar quando um relâmpago correu pelo céu novamente e ficou em silêncio sob o olhar intenso de Zeus. Um por um, os olímpicos de pé se arrastaram de volta para seus tronos, alguns deles caindo no chão com um claro aborrecimento no rosto. O que é isso, Zeus? Ele ouviu Hera perguntar enquanto sua esposa voltava ao trono ao lado dele. Uma sobrancelha delicada foi levantada, com seus olhos castanhos intensos olhando para os azuis dele. Você não mencionou nada sobre outro anúncio esta manhã no café da manhã. O solstício de verão foi um evento que durou toda a tarde. Você vai entender porque em um momento, ele pensou, antes de começar a falar, chegou ao meu conhecimento que nos últimos meses, muitos de vocês têm frequentado um pequeno café no West Village, conhecido como Foxden. Todos na sala que visitaram o estabelecimento se animaram, principalmente Atena e Artemis. A curiosidade deles se intensificou instantaneamente, imaginando que no mundo seu lugar favorito na cidade tinha a ver com o encontro. E quanto a isso? Apolo perguntou, parecendo confuso. Vamos todos para lá depois desta reunião. Por quê? Eu ficaria bem com isso. Mesmo aqui. Hermes saltou, assim como alguns dos outros na sala. Não, Apolo. Não vamos ao Foxden depois da reunião do solstício de verão. Na verdade, nenhum de vocês voltará a esse lugar nunca mais. Ele anunciou e observou como mais da metade dos olhos na sala de repente se arregalaram. A partir de hoje, o Foxden no West Village de Nova York está fora dos limites do Olimpo. A sala ficou em silêncio por um breve momento antes de um grupo deles pular de seus tronos em descrença. O quê? Você não pode fazer isso. Isso não é justo. Meu grupo de D&D estava planejando outro dia de jogo em 2 semanas.
Onde devo parar para tomar café nas primeiras horas da manhã em minhas entregas? Como eu vou enrolar essas pernas em volta desse corpo bonitão dele? Zeus gemeu e tentou ignorar a voz de Afrodite, que estava descrevendo todas as coisas que planejava fazer com a loira. A deusa do amor não era mais sábia para a expressão irritada do rosto de Ares ou o revirar de olhos vindo de seu ex-marido. Apolo e Hermes estavam tagarelando sem parar, mas quando ele olhou para Ártemis, descobriu que a deusa da lua estava fervendo. Seu rosto estava corando de ouro quando o icor correu para sua cabeça de quão zangada ela estava. Ele sabia que ela ficaria com raiva, mas ele nunca sentiu sua filha olímpica mais nova encarar com tanta raiva antes. A única que não estava falando era Atena. Seus olhos cinzas estavam falando o suficiente pelo jeito que ela estava olhando para ele. Deuses, isso é problemático. Marido, este é um decreto muito peculiar. Não deveríamos visitar este lugar na próxima semana? Hera perguntou, confusão escrita em todo o seu rosto. A deusa do casamento estava ansiosa para visitar o pequeno café desde que o boca a boca começou a chegar a seus ouvidos. Ela finalmente encontrou espaço em sua agenda lotada para marcar um almoço para os dois. Persefone e eu estávamos planejando ir amanhã. Você arruinou nossos planos. Deméter entrou na conversa. Minha pequena flor estava ansiosa para visitar. O que devo dizer a ela agora? Não que eu esteja incomodado com o anúncio, Poseidon começou, mas há uma razão em particular. É um pouco estranho nos impedir de ir a um café. Concedido, seu irmão poderia fazer as leis mais estranhas e proibi-los de fazer algumas das coisas mais estranhas, mas isso era um pouco estranho até mesmo para ele. O Deus do céu resmungou, minha filha, Thalia, caiu sob seus cuidados. Até que ela esteja pronta para participar do acampamento meio-sangue, ela permanecerá com ele. Portanto, estou impedindo este panteão de ter qualquer comunicação com qualquer um deles. O silêncio caiu rapidamente na sala do trono. Inconscientemente, todos os olhos na sala se voltaram para a rainha. Qualquer que fosse a expressão que ela tinha um momento atrás desapareceu instantaneamente. Um olhar tão gelado e frio que os oceanos se tornariam um deserto congelado era evidente para todos. Até Poseidon teve a decência de saber que não era uma boa ideia cutucar o urso quando ela estava com raiva. Pai, você não pode estar falando sério. Ártemis gritou, quebrando o silêncio e continuando a encarar seu pai. Seus semideuses são poderosos. Um semideus com um cheiro tão potente como um mortal sem treinamento. Monstros virão para eles constantemente. É uma sentença de morte. Eu tenho que concordar com Ártemis. Atena finalmente falou, colocar a jovem Thalia com Naruto Uzumaki é tolice. Sem mencionar que é perigoso para os dois indivíduos. Eles estão mais em risco do que nunca. Faria mais sentido mandar Thalia direto para o acampamento. Hermes franziu a testa. 4 é um pouco jovem, você não acha? Houve mais jovens. É uma triste verdade, mas às vezes é o melhor. Neste caso, Thalia deveria ir para o acampamento. Quiron iria cuidar dela, assim como Dionísio. Atena se virou e olhou para seu irmão olímpico mais novo, que novamente adormeceu, perdendo o interesse na conversa em questão. Bem, talvez apenas Quiron. Este assunto não está em discussão. Zeus declarou, levantando-se de seu trono e olhando para o outro lado da sala. Se isso faz você se sentir melhor, saiba que eu encarreguei esta de ficar de olho em ambos. Ela conhece bem o dono, e é gentil o suficiente para vigiar eles. Nossa irmã conhece um homem mortal? Poseidon perguntou, parecendo confuso. Ele não sabia que sua irmã tinha amigos fora do círculo familiar. Sim, eles estão bem, Zeus franziu o rosto, amigos, por muitos milênios aparentemente. Ártemis e Atena pareciam prontos para retrucar, mas as palavras morreram em suas bocas quando as palavras de Zeus foram absorvidas. Olhares semelhantes se formaram nos rostos do resto do conselho. Milenia. O que? Afrodite perguntou, imaginando se Zeus tinha falado errado. O rei alisou o paletó e a gravata. O que você quer dizer com eles se conhecem há milênios? Ele tem o quê? 25. 31 empurrão. Ela olhou para Atena e Artemis para confirmação, mas as duas deusas também estavam franzindo a testa. Eles também não sabiam.
O tema de sua idade surpreendentemente nunca surgiu em suas conversas. Eles sempre presumiram que ele não tinha mais de 30 anos, dada sua aparência. Hermes e Apolo também davam de ombros. Eles não tinham ideia. Zeus passou a mão pela barba enquanto olhava para as expressões perplexas de seus filhos. Naruto Uzumaki não é mortal. Ele é uma relíquia de antes do Olimpo. O último homem dourado que existe. Ele é imortal. Ele anunciou e observou os olhares de descrença nos rostos de sua família. Mesmo era momentaneamente baixou sua expressão gelada, olhando para o marido com admiração enquanto ela absorvia a informação. Sua filha mais inteligente parecia como se seu cérebro estivesse prestes a entrar em sobrecarga. Você não pode estar falando sério. Poseidon respondeu, seu tom de voz mais sério, um homem de ouro. Certamente, você está brincando. Eu não estou. Este estava comigo, e ela confirmou que tudo o que ele nos disse era verdade. Hades estava lá também, assim como Melinói. Por que eles estavam lá? Aparentemente, Melinói descobriu informações sobre ele antes daquele dia e informou seu pai. Eles apareceram quando fizemos, então eles fizeram parte da conversa. Zeus revelou, chamando de volta para a conversa. Hades ficou perturbado com a revelação como eu, e encomendou Melinói para vigiá-lo como este a faz. Então é por isso que ele estava lá, Hera murmurou, sem esquecer o pequeno insulto que seu irmão mais velho lhe lançou naquela tarde. Resmungando para si mesma, ela ainda estava tentando pensar em uma maneira de se vingar do cadáver ambulante que ela chamava de irmão. O idiota sombrio arruinou o dia dela. Havia também o fato de que a prole legítima de Zeus estava agora vivendo em Nova York no futuro próximo. Pelo menos, com a garota na Califórnia, ela estava longe do Olimpo. Agora, ela estava na porta deles. Foi menos do que o ideal. Espere! Vamos voltar! Artemis anunciou, ainda tentando absorver a informação e processá-la de acordo, embora parecesse lidar com isso melhor do que sua irmã mais velha. Você está me dizendo, Naruto não é um mortal que faz deliciosos assados, mas um imortal que vem de uma época que nos antecede. Sim, está certo. E tia Estia sempre soube disso. Mais uma vez, sim. De acordo com Estia, os dois são. Zeus parecia magoado ao dizer a próxima palavra, amigos. Poseidon também não parecia satisfeito com a notícia, uma carranca se instalando em seu rosto. O seguinte barulho que saiu de sua filha foi um rosnado, punhos apertados ao seu lado. Um momento depois, ela franziu o rosto, virou-se e começou a marchar para fora da sala do trono, pegando seu arco ao lado de seu trono. Cada passo era muito dramático, como uma criança que não gosta de ser repreendida. Artemis, onde você está indo? Para bater naquele idiota, e amarrar meu arco em volta de seu maldito pescoço. Zeus revirou os olhos com a declaração de sua filha. Retorne ao seu trono, Artemis. Demorou um minuto de persuasão, mas a deusa da lua voltou ao seu lugar, sua expressão travada em uma de raiva. A imagem de sua filha enrolando o laço no pescoço da loira era muito atraente. Todos pareciam estar tentando encontrar palavras, mas muitos deles não conseguiam encontrar as palavras certas. Foi uma bomba bastante grande para cair. A única que não tinha falado era Athena, cujos pensamentos deviam estar uma bagunça na cabeça dela. Você está bem, Athena. Artemis foi quem falou e se inclinou sobre o trono para bater no ombro da irmã. A deusa da sabedoria não reagiu. Em vez disso, ela apenas continuou a olhar para o chão, preocupando seu pai e divertindo outros membros da família. Eu acho que você a quebrou, pai. Apolo brincou quando um flash de câmera disparou pela sala do trono. O deus da guerra sorriu antes de entregar uma câmera para a deusa do amor, Dite. Eu nunca a vi sem palavras antes. Eu quero saborear o momento. Ela se virou e piscou para Ares. Obrigada, querida. Você terá um tratamento especial mais tarde. Uma de suas mãos se estendeu e acariciou sua bochecha. Parecendo satisfeito consigo mesmo, os olhos do God of War se iluminaram em pequenas bolas de fogo, semelhantes às de suas tias. A qualquer momento, querida. Sou vós. Ai. Afrodite segurou a mão entre os joelhos, pequenas gotas de cor dourado caindo no chão ao lado da câmera destruída.
Um silvo escapou de seus lábios, sentindo o corte agora correndo pelo lado de sua mão. Ela olhou para a deusa que disparou a flecha. Para que foi? Deixe-a em paz. Eu não vou deixar você fazer Atena de tola. Você não vê que ela está tentando organizar seus pensamentos. Artemis defendeu. É exatamente por isso que eu queria uma foto. Eu quero lembrar daquela expressão dela. Você quer que eu reorganize seu rosto? Porque eu vou atender com prazer. Zeus passou a mão pelo rosto enquanto as duas divindades problemáticas entravam em mais uma de suas discussões. Concedido, ele não culparia Artemis por intervir para defender sua irmã claramente atordoada, mas ele não precisava que eles entrassem em outra briga. Falando em Atena, era difícil imaginar o que estava acontecendo em sua mente. Ele estava bem ciente do quanto ela adorava ir àquele pequeno café. Seu sorriso estava presente com mais frequência depois de voltar de uma viagem para lá. Quer ele quisesse admitir ou não, Atena havia desenvolvido um ponto fraco pelo imortal que o possuía, assim como Artemis. A traição provavelmente estava em sua mente, tendo sido enganada pelo homem todo esse tempo sobre suas verdadeiras origens. Ele ouviu Poseidon se mexer em seu trono, virando-se para olhar para seu irmão. Você tem certeza que deixar sua filha com alguém assim é uma boa ideia? Ele perguntou baixinho. Eu não sei muito sobre a raça de homens criada por nossa avó, mas eu sei que eles eram mais fortes do que todas as outras gerações. Não realmente, mas eu confio no julgamento de nossa irmã. Zeus não gostou, mas este o convenceu de que o melhor lugar para Thalia era com Naruto. Ele é forte. Forte o suficiente para impedir que Hades e eu briguemos. Não sei se quero saber. Tenho a sensação de que ele pode ser uma pedra no sapato. Que forma isso tomará, só o tempo dirá. Você realmente acha que seus filhos vão ouvir? A ideia dos filhos de Zeus seguindo o novo decreto era risível. Cada um deles herdou sua teimosia e teimosia. Zeus bufou. O que você acha? Não tenho dúvidas de que eles vão encontrar uma maneira de voltar para lá. Espero que Thalia tenha alguns anos de normalidade antes que isso aconteça. Eu confio que algo vai desviar a atenção deles por um tempo. Esperançosamente, alguma normalidade por uma vez cairá sobre o Olimpo. O deus do mar sentiu que seu irmão estava sendo otimista. Não existe normal quando se trata dessa família. Pregando para o coro lá, irmão. Zeus reiterou antes de uma comoção irromper na frente dele, Artemis. Saia, Afrodite. Nossos corpos não devem se curvar dessa maneira. 6 meses depois. Obrigado, e tenha um Feliz Natal, Naruto disse enquanto observava um par de clientes sair do Fox Den e retornar para as frias ruas de Nova York. Era seguro dizer que dezembro tinha sido até agora seu mês mais movimentado quando ele se aproximava do primeiro aniversário de abertura de seu café. Havia algo sobre o feriado de Natal que fazia as pessoas ansiarem por calor e deliciosos assados. Vestido com um suéter festivo de Natal e usando um chapéu de Papai Noel que cobria a maior parte de seu cabelo loiro, ele admitia abertamente que estava entrando no espírito do feriado este ano. No passado, ele tratava o Natal como um dia comum. Foi um dia para passar com sua família e entes queridos e espalhar alegria. Tudo o que fez foi servir como um lembrete do que ele não tinha mais. No entanto, este ano não era uma opção para ele chafurdar em sua própria autopiedade com uma garotinha muito animada que agora morava com ele. Era seguro dizer que a filha de Zeus estava muito animada para o Natal. Com a ajuda e orientação de Hestia, a dupla decorou sua casa em um paraíso de Natal com uma grande árvore alta em sua sala de estar. Tio! Tio! Ele ouviu e se virou para sorrir para Thalia, que correu e pulou no ar, apenas para a loira pegá-la no meio do salto. A garota de cabelos escuros ri enquanto ele a balançava em seus braços. Quanto tempo mais até que possamos ir para casa? Não muito, Thalia, ele respondeu, sorrindo ao ser chamado de tio. Você e tia Este estão indo para casa primeiro, e eu estarei em casa em 1 hora. Eu tenho que arrumar. Au. Mel não pode fazer isso. Você sempre tem que fazer isso. Ela perguntou, uma expressão de beicinho no rosto. Agora, eu não seria um bom chefe se deixasse para Melinói fazer sozinha, seria. Com isso dito,
A porta da cozinha se abriu e saiu a deusa dos fantasmas, vestida com roupas mortais e um suéter de Natal brilhante em sua pessoa. Levou cerca de 2 semanas e muito estímulo por esta antes de finalmente ceder. A filha de Hades não era mais alegre das pessoas, preferindo usar apenas a cor preta. Ele observou enquanto a dita deusa caminhava até a mesa de seu cliente e colocava 2 pequenas caixas embrulhadas ao lado de um casal de idosos. Ambos continham totas de carne moída, embora uma fosse tradicional, e a outra fosse uma variação de abacaxi e rum que ele inventou. Aqui estão seus pedidos. Tenha um Feliz Natal, e nos vemos no Ano Novo. Ela disse com uma voz doce e doentia que estava lentamente decaindo por dentro até mesmo para se apresentar. A jovem deusa era muito áspera durante seu primeiro mês, e na maioria das vezes, Naruto encontrava clientes correndo para fora da toca da raposa por medo de suas vidas. Levou algum tempo e treinamento em atendimento ao cliente adequado até que ele estivesse confiante de que tinha perfurado o que fazer e o que não fazer em seu crânio. Assim que os clientes saíram do prédio, sua expressão sombria voltou. Agradeça ao meu pai que acabou. Ela murmurou e virou-se para olhar para seu patrão e seu encarregado. Por favor, me diga que está quase no fim. Mais 10 minutos, e é isso. Graças aos deuses por isso. Tio, por que Mel está sempre mal-humorada? Thalia perguntou, virando-se para olhar para a loira. Essa é uma boa pergunta, Thalia. Ele respondeu, olhando para a garotinha em diversão, eu não acho que ela dorme o suficiente. Ela fica acordada muito depois da hora de dormir e ouve música muito alta. Não há nada de errado com a minha escolha de música. Não é minha culpa que você e tia Estia só ouvem músicas antigas. Quem ouve Chubby Checker hoje em dia? Ao longo dos anos, à medida que a música evoluiu, os melhores amigos se iluminaram com a música de cada geração. De Chubby Checker a Saprimes. De Elvis Presley a David Bowie. Do Who a Aretha Franklin. Se havia uma coisa pela qual a dupla poderia elogiar o Apollo, era a evolução do som ao longo do século recente. Não havia nada parecido no tempo de Naruto em Konoha. Nada perto. Nas noites de sexta-feira, depois que o Den foi fechado, o Shinobi Imortal e a deusa da lareira se encontravam em sua sala de estar com uma garrafa de vinho e música de todas as décadas tocando. Às vezes Thalia dormia profundamente, e outras vezes a filha de Zeus sacudia seu bumbum ao lado dos dois. Na outra noite, esta mostrou à sobrinha como fazer a torção. Motoliad e Black Sabbath. Isso é música. É rude questionar o gosto musical de outra pessoa com tanta negatividade, Melinoi. A deusa mais jovem quase pulou no ar antes de se virar para encontrar este olhando para ela a alguns metros de distância. Seu sorriso sempre presente estava em seu rosto, o que só serviu para assustar mais Melinoi. Ela vestia roupas de inverno, com um casaco comprido com capuz fofo. Era um rosa claro, que Afrodite teria aprovado. Uma sacola de presentes estava em sua mão, todos com o nome de Thalia escrito neles. Amanhã era 21 de dezembro. Isso significava que estava quase na hora do solstício de inverno. Um evento tão importante significava pouco para Naruto e até mesmo para Estia, que o via pouco mais como um encontro para seus irmãos brigarem entre si. Em particular, Hades estaria visitando, o que significava que haveria uma pequena fila de pessoas procurando brigar com o deus do submundo. Ela colocaria seu tempo lá para bancar a pacificadora entre sua família, como sempre fazia, mas este ano, ela investiu mais no 22º. O dia seguinte ao solstício de inverno era o aniversário de Thalia, e esta já havia recuperado os presentes de aniversário das meninas, assim como os presentes de Natal. A semana inteira, a filha de Zeus ia ser mimada. Juntos, Naruto e ela estavam trabalhando em seu bolo de aniversário. Todas as 5 camadas dele. Pode ter parecido exagerado, mas foi um aniversário memorável. Mesmo Zeus, que tinha sido mantido em uma coleira muito apertada por Hera desde o solstício de verão, conseguiu sutilmente dar a ela um presente para sua filha, sem que os outros deuses percebessem. Ela disse que ele era bem-vindo para se juntar a eles, mas o rei recusou a oferta. Se os outros deuses o pegassem quebrando as regras, ele nunca ouviria o fim disso. Só porque não compartilhamos o mesmo gosto musical não faz disso uma coisa ruim. É bom ter variedade. Eu sei. Eu concordo completamente.
Ela acenou com as mãos no ar para argumentar com a divindade mais velha. Atrás dela, Naruto e Thalia se entreolharam antes que o semideus de cabelos escuros começasse a rir. Ela pulou dos braços da loira e segurou a mão livre de Melinói. Está tudo bem, Mel. Eu sei que a tia Estia pode ser assustadora às vezes, mas o tio diz que ela é uma grande mole no coração. Ele diz que ela é como uma grande tigela de pudim. Uma risada nervosa escapou dos lábios de Naruto, sentindo os olhos da deusa virarem em sua direção. Uma grande tigela de pudim, não é? Seu sorriso misterioso se fortaleceu. Vou tentar lembrar dessa informação na próxima vez que decidir fazer um jantar em família. Talvez eu coloque algum tempero para a próxima vez. Um verdadeiro cuspidor de fogo. Foi uma brincadeira, só isso. Thalia sabe que eu só estava brincando. A filha de Zeus balançou a cabeça. Então o tio disse que quando a tia ficar brava, faça um chá para ela, e ela se acalma. Ele fez agora. A loira resmungou e lançou um olhar de reprovação para a garotinha. Tudo o que ele recebeu foi um grande sorriso em troca. Você tem sorte, você é adorável. Ele murmurou e bagunçou o cabelo da garota, de qualquer forma. Vocês estão indo para casa. Ambos pareciam vestidos para sair, com a deusa de olho nas condições do tempo. Nós estamos. Suponho que podemos esperar você em casa em 1 hora. Ela se agachou e puxou o zíper do casaco de Thalia. Ela não queria que sua sobrinha ficasse fria. Então, para desgosto da filha de Zeus, tirou do bolso um chapéu de lã cor-de-rosa, colocando-o cuidadosamente na cabeça. Não era tanto o chapéu que incomodava a garota, mas a cor. Rosa era uma cor proibida, mas Thalia teria que suportá-la por enquanto. Sim, esse é o plano. O shinobi loiro esfregou a nuca. Mais 2 dias antes de fechar as portas pelo resto das férias. O Foxden não reabriria até o dia 2 de janeiro, deixando-o com tempo para passar com Estia e Thalia. Ele estava ansioso para o tempo de folga. Tudo bem. Não se esforce demais. Estia disse a ele. Ele trabalhava demais, na opinião dela, e não tinha tempo suficiente para si mesmo. Ela pegou a mão de sua sobrinha. Vamos, querida. Vamos pegar sua mochila no escritório e vamos para casa. Ok. Rindo da ânsia de Thalia enquanto o par caminhava para os fundos, Naruto voltou sua atenção para a sala. Não havia muitas pessoas, a maioria tendo saído há mais de 1 hora. Era duvidoso que ele conseguisse mais clientes. A maioria das pessoas queria estar com suas famílias, já que estava tão perto do Natal, e ele não podia culpá-las. Examinando as pessoas, ele voltou sua atenção para a jovem sentada no fundo da sala, de costas para ele. Se ele se lembrava bem, ela pediu um shaolong e um pequeno pedaço de bolo de cenoura. Isso foi 30 minutos novamente. Endireitando a camisa, ele se aproximou para encontrar a mulher olhando pela janela com o queixo apoiado na palma da mão. Depois de quase meio minuto se passar, Naruto soltou uma tossida curta para chamar sua atenção. A reação foi instantânea, e a mulher acordou e se virou para olhar para ele. Me desculpe. Você disse alguma coisa? Ela perguntou, uma expressão envergonhada aparecendo. Minha cabeça estava em outro lugar. Naruto sorriu. Eu só queria verificar se você queria mais alguma coisa. Eu acho que você terminou seu chá há pouco tempo. Você gostaria de completar? A mulher olhou para sua caneca. Não, não. Estou bem, obrigada. Estou apenas, a mulher começou a dizer. Naruto observou enquanto ela voltava sua atenção para fora e a notava olhando para outra mulher andando pela calçada, uma jovem não mais velha que Thalia segurando sua mão. Ambos pareciam felizes, com bolsas provavelmente cheias de presentes na outra mão da mulher. Um suspiro escapou de sua boca, e seus dedos apertaram a alça da caneca. Naruto não precisava ser telepático para saber que algo estava em sua mente. Algo em sua mente, eu presumo. Ela sentiu, algo assim. É meio difícil de explicar. Ela disse a ele, na verdade, espere. Não é difícil de explicar. É apenas algo que eu não esperava. O shinobi loiro franziu a testa, inclinando a cabeça.
Ela começou como se estivesse tentando encontrar as palavras. Eu não estava me sentindo muito bem nos últimos dias. Eu pensei que era apenas um inseto, mas acontece que era enjoo matinal. Estou grávida. Oh, parabéns! Ele respondeu e notou sua expressão desconfortável. Isso é bom, certo? Ela não parecia muito certa. A mulher olhou para sua caneca. Eu acho que sim, ela disse, antes de parecer insegura novamente. Eu não sei. Ter um bebê deveria ser um momento alegre, sabe? Maior momento na vida de uma mulher. Ela balançou a cabeça, fazendo com que seu cabelo castanho escuro acenasse em seu rosto. Me desculpe. Eu não deveria estar dizendo tudo isso para alguém que eu não conheço. Naruto acenou com as mãos na frente dele. Não se preocupe. É bom desabafar. Manter tudo trancado geralmente não termina bem. Ele estendeu a mão para a mulher. Eu sou Naruto. Eu sou o dono do Foxden. A mulher olhou para ele por um momento antes de apertar sua mão timidamente. Sally. Ela respondeu e olhou para ele com curiosidade. Eu nunca conheci um Naruto antes. Eu ficaria surpreso se você soubesse. Não é um nome que você encontra neste canto do mundo. Ele admitiu, antes de voltar ao assunto anterior. Então, acho que sua gravidez não foi planejada. A mão de Sally voltou para sua caneca, nem um pouco. Eu sempre soube que queria ter filhos, mas não pensei que começaria tão jovem. Só fiz 22 anos há um mês. Coincidentemente, foi quando o conheci. O pai. Ele perguntou, com Sally balançando a cabeça. Você disse a ele? Não, embora eu tenha certeza que ele já sabe. Sally tinha um olhar distante em seus olhos, não que eu vá vê-lo novamente. Ela olhou de volta para a loira. Nosso tempo juntos foi um turbilhão. Onde ele está agora? Em algum lugar no mar, eu imagino. Sally murmurou, seus olhos ficando semicerrados, perdidos em uma onda de memórias enquanto ela se lembrava de seu tempo relâmpago com o pai de seu filho ainda não nascido. Naruto foi abrir a boca, mas as palavras dela permaneceram em sua mente. Seus olhos viajaram até a barriga dela, onde uma de suas mãos descansava, acariciando suavemente sua barriga atualmente plana. Por que esse cenário parecia tão familiar? Uma jovem e bela mortal. Um romance relâmpago. Gravidez não planejada. Pai em nenhum lugar à vista. Sim. Definitivamente familiar. E ela disse em algum lugar no mar. Ele pensou, antes de soltar um gemido baixo, uma mão subindo para massagear sua testa. Por mais que pudesse ter sido uma coincidência, o shinobi loiro duvidou. Esse cara com quem você teve um romance relâmpago? Ele perguntou, vendo Sally voltar sua atenção para ele, cabelo preto. Bronzeado. Barba bem aparada e parece que ele levantou pesos a vida toda. Tem uma obsessão doentia por camisas havaianas. Se ele tivesse algum talento na pintura, a imagem de Sally seria semelhante ao grito. Seu queixo caiu tão baixo que foi uma surpresa que ele não teve que pegá-lo do chão. Você conhece pô? Nunca o conheci, mas conheci seus irmãos. O mais velho e o mais novo. Ele revelou, passando a mão pelo cabelo loiro, minha melhor amiga também é sua irmã, que está entrando na sala agora. Um momento depois, Estia, junto com Thalia ao seu lado, apareceu pela porta da cozinha, e ele não perdeu tempo em conduzi-los. Se possível, Sally ficou tão pálida quanto uma pessoa poderia ficar, seu rosto uma máscara de descrença e choque enquanto ela observava, sem dúvida, a mulher mais bonita que ela já tinha visto se aproximar de sua mesa. Estia não disse nada, mas conforme ela se aproximava, Naruto observava enquanto sua atenção mudava dele para a jovem mortal do outro lado da mesa. Seus olhos, geralmente calmos e serenos, tornaram-se distantes enquanto percorriam o corpo de Sally até descansar em seu estômago. Sally não se moveu, nem reagiu quando a mão livre de Estia se moveu para frente e pairou sobre seu útero. Uma mortalha de calor cobriu seu corpo e observou com nervos de aço enquanto os olhos da deusa ficavam mais brilhantes. Sally, conheça Estia, Naruto murmurou, embora ele tivesse a sensação de que a jovem já estava juntando a identidade das divindades. Era uma maravilha o quanto ela já sabia. A deusa da lareira ficou ali por alguns momentos antes de retirar a mão. Estia. Estia respirou fundo,
Aquele idiota está com tantos problemas quando eu coloco minhas mãos nele. Caramba! Eu não gostaria de Poseidon agora. Ele não queria pensar no que a mulher faria com seu irmão uma vez que o pegasse. Apertando a ponta do nariz, ele soltou um suspiro baixo e se recostou na cadeira. O que havia com essa família e seus problemas acabando na porta dele? Bem, tanto para paz e sossego no futuro próximo.